Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sou de Escola. Eu sou Gilberto Denino Júnior e hoje nós vamos aprender um algoritmo classificador muito simples e também muito útil, o KNN. KNN significa K Nearest Neighbor, ou K vizinho mais próximo. O K vizinhos mais próximos, KNN, busca classificar uma nova instância baseado na proximidade desta nova instância com outras instâncias de uma base de dados classificada. Ou seja, o algoritmo calcula as distâncias de todas as instâncias de treino em relação à instância que deseja se classificar. Para padronizar nossa nomenclatura, vamos chamar os dados de treino, que são os dados que já temos classificados e são as nossas instâncias de treinamento. A instância que deseja se classificar, vamos chamar de instância de teste. Ou seja, nós temos as nossas instâncias de treinamento e nós temos a instância de teste, que é a que nós vamos classificar. Vamos para o exemplo. E eu sei que com esse exemplo você vai entender o funcionamento do KNN. Observe o gráfico. Nós temos aqui um eixo Y e um eixo X. O eixo Y pode ser um índice, como por exemplo o NDWI. E o eixo X também pode ser um índice como o NDVI. O NDWI, o índice de água, e o NDVI, o índice de vegetação. Então, o X e o Y são os atributos da minha base de dados. Para deixar genérico, eu somente vou tratar eles como Y e X. E aqui nós temos as nossas instâncias de treinamento. Esse círculo em azul nós podemos considerar como um pixel de água ou um objeto de água, um lago, por exemplo. E um triângulo verde. O triângulo verde pode ser um pixel de vegetação ou um objeto de vegetação, um bosque, por exemplo. Observe que nós temos poucas instâncias, certo? E observe agora, nós temos mais uma instância. Essa nossa instância é a instância de teste. Por isso eu coloquei a interrogaçãozinha aí. Nós temos um parâmetro, que é o K. O K é um parâmetro necessário para o funcionamento deste algoritmo. Neste caso, o K é um valor numérico e um parâmetro que deve ser atribuído inicialmente antes da execução. O K representa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto vizinho mais próximo da nossa instância de teste. Então, quando eu atribuo o valor 1 ao K, eu estou buscando somente o primeiro vizinho mais próximo da nossa instância de teste. Para isso, eu utilizo uma distância. E aí nós temos a distância que nós utilizamos, por exemplo, uma distância muito direta, e o mais próximo à nossa interrogação é um pixel ou um objeto de água, um círculo azul. Essa distância pode ser a distância euclidiana, mas eu posso também utilizar outras distâncias, como a distância de Manhattan. Neste caso, o algoritmo observa aquele mais próximo, ou seja, o primeiro mais próximo, K igual a 1, e atribui a classe daquele mais próximo. Então, a interrogação torna-se igual ao mais próximo, porque nós estamos somente utilizando K igual a 1. A interrogação, portanto, vira um círculo azul, ou seja, um objeto de água. Se nós selecionarmos somente os três mais próximos à nossa instância de teste, ou seja, K igual a 3. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular as distâncias dos três mais próximos. Agora nós temos três objetos mais próximos do nosso exemplo, da nossa interrogação. Como nós temos duas instâncias do círculo azul e somente uma instância do triângulo verde, nós podemos classificar a nossa instância de teste como
o círculo azul. E se o nosso K for 7? O K igual a 7. Eu preciso calcular a distância em relação à minha base de treinamento, ou seja, as instâncias de treinamento, para a minha instância de teste. K igual a 7. E aí eu verifico qual a classe que foi mais frequente no conjunto desses 7 mais próximos. Neste caso, nós temos aí somente 3 círculos azul e nós temos 4 triângulos verdes. A classe que se manteve foi triângulo verde, pois 4 é maior que 3. Então, quando eu utilizo K igual a 7, a minha interrogação é triângulo verde. Então, pessoal, com esse exemplo, nós podemos observar que o KNN realmente é muito simples, mas é necessário calcular todas as distâncias, né, das instâncias de treinamento em relação à minha instância de teste. Também considerando que todos os dados estão bem estáveis e bem amostrados, sem nenhum ruído, pois é necessário atribuir um valor de K. E se meus dados estão com ruídos, os valores classificados também podem estar ruidosos. Então eu vejo alguns problemas com KNN. O primeiro deles é atribuir um valor para o parâmetro K. Geralmente, são realizados diversos experimentos e validações estatísticas para definir o melhor valor de K. Então, esse é um problema metodológico. Mas tem um problema também mais computacional na área GEO. Utilizar o KNN pode ser arriscado, pois pode exigir uma capacidade de memória muito grande. Plataformas como, por exemplo, o GE, o Google Earth Engine, geralmente são suscetíveis a erros como memória excedida. Esses erros podem acontecer, pois quando mais instâncias na base de treinamento, maior a necessidade e a capacidade de memória a ser utilizada. Veja que é necessário calcular todas as distâncias das nossas instâncias de treinamento em relação à minha instância de teste. E geralmente no mundo GEO eu estou utilizando diversas, milhares de instâncias de treinamento, que são os meus pixels ou os meus objetos. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários os seus questionamentos, as suas dúvidas. E não esqueça de curtir este vídeo e também se inscrever no canal. Abraços e até a próxima!